sacrifício igual terá, pois naquele instante os nossos pecados pagou. Tão grande amor Jamais existiu e nem haverá. A história mostra o mundo aclamar e que não chega a lugar algum. Reinos se levantam, mas não vão resistir, pois somente Jesus Cristo reinará. Jamais aqui houve um amor tão grande, jamais aqui sacrifício igual terá, pois naquele instante os nossos pecados pagou. tão grande amor Jamais existiu e nem haverá. É nossa direção e Deus nos brinda assim o seu sacrifício de amor. Jamais aqui houve um amor tão grande, jamais aqui sacrifício igual terá, pois naquele instante os nossos pecados pagou. tão grande amor Jamais existiu e nem haverá. Tão grande amor jamais existiu, nem haverá. Tão grande amor. Aleluia, aleluia, amém. Bom dia, queridos. Liga o microfone. Bom, deixa eu pegar esse vermelho. Agora sim, aí, bom dia, queridos. Eu queria compartilhar com você um texto nesse dia especial, nesse domingo em que a gente comemora o aniversário da nossa igreja. São 13 anos juntos, 13 anos vivendo em comunhão uns com os outros. Isso é precioso, isso é bom, isso é agradável ao Senhor, que a gente esteja juntos, mesmo distantes, mesmo online, mesmo conectados, mas juntos, em espírito. Eu queria ler para você, no capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo 5, diz assim: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele grande amor que a gente acabou de cantar aqui agora, foi para isso. Foi para que a gente tivesse essa oportunidade, esse privilégio de viver em comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso. É para isso que a igreja existe. É para mostrar para o mundo, através do nosso amor uns pelos outros, que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. É assim que o mundo enxerga a igreja e se simpatiza por ela, né? Quando o mundo vê desunião,
quando o mundo enxerga em nós divisão, aí não tem como. Aí o mundo cada vez mais vai odiar a igreja. Mas quando o mundo enxerga em nós união, quando o mundo enxerga em nós comunidade unida, aí ele se sente atraído. É assim que eles são atraídos, é assim que o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos à igreja. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente louva o Senhor juntos. É por isso que a gente está aqui domingo após domingo, mesmo no meio da pandemia, para poder adorar o Senhor juntos. Mesmo distantes, mesmo conectados, mas juntos. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos ter um tempo de adoração, um tempo em que a gente pode exaltar esse Deus, a gente pode glorificá-lo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que a gente pode dedicar ao Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado porque nós temos a tecnologia ao nosso favor. Obrigado porque muita gente está em casa agora, cultuando junto com a gente. E nós te louvamos por isso, Senhor. Mas nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abrevie esse tempo de distanciamento. Que o Senhor nos conceda a graça e o privilégio de estarmos todos juntos novamente. Para poder celebrar a comunhão. Para poder celebrar, Deus, a união que existe entre nós. Como é bom, Deus, poder sentir os abraços, o carinho dos irmãos quando nós estamos juntos. Como é bom viver isso, Pai, e nós estamos com saudades. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abrevie esse tempo. E que o Senhor nos conceda a graça, Deus, de nos mantermos firmes, animados, Deus, esperançosos para que esse dia chegue logo. Nos mantenha, Deus, firmes nesse propósito. Enquanto isso, Deus, nos abençoe nesse tempo. Nos abençoe, Pai, mesmo com esses cultos online. Nos abençoe, Pai, para que a gente continue unidos em espírito e em amor. Em nome de Jesus é o que nós oramos, Senhor. E dedicamos ao Senhor esse culto de louvor e adoração. Amém, Senhor. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor? Ramos de aplausos saudam o Mestre. O meu coração se encheu de amor. Sim, há uma esperança explodindo em minha alma, pois espero encontrar-me com meu Salvador. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi esta canção que cantei para ver quando encontrei pela primeira vez.
de glória e louvor. Bendito é o Rei que resgatou-me, que me chamaste para ver meu Senhor. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi essa canção que cantei para o Rei. Quando encontrei pela primeira vez, Hosana, quando encontrei, Hosana, Trabalhamos na seara do Senhor e o mundo fala que não tem valor, mas Deus não se esquece e quando nos chamar, nos dará riqueza eterna e um lugar de honra em seu lar. Não é em vão, não é em vão. Jesus venceu a morte, Ele é o Rei. O céu será por nós, jamais andamos sós. Quem serve, quem prega, quem crê, não faz em vão. Serviço Deus está a observar sofrimentos e os fatos por chorar, mas não te desanimes, Ele sempre um plano tem, tudo tem o seu motivo. Confia que o fim é seu também. Não é em vão, não é em vão.
bom. Obrigado. Ordem. Que bom, né? Feliz aniversário. Igreja Catuaí. Parabéns para nós. Quem sabe faz ao vivo? Já. Nem começou ainda, já deu pau? Deixa eu pegar um. Isso é que dá a fazer ao vivo, né? Mas tá bom. Feliz aniversário. É sempre bom estarmos juntos, mesmo longe, louvando ao nosso Deus. E é muito gostoso quando o povo se oferece, se manifesta para fazer algo especial. Hoje nós tivemos, então, a apresentação aqui desse coral, conjunto, alguma coisa assim, grupo vocal, por iniciativa deles mesmos, para a gente celebrar e comemorar. Nós estamos nessa semana de comemorações do nosso aniversário. Terça-feira nós tivemos duas conversas muito interessantes, muito gostosas. Uma de manhã entre o pastor Rogério e eu. E à noite nós tivemos também com o pastor Paulo Borges Júnior, exatamente no dia do aniversário. Você pode rever essas duas conversas no nosso canal do YouTube, onde você está assistindo essa apresentação, esse culto de hoje, e você pode também divulgar, né, compartilhar com outras pessoas. Vamos orar agora, lembrando deste dia, que é o domingo, nosso culto ao nosso Deus, e também dessa celebração do nosso 13º aniversário. Pai amado, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos porque podemos parar, podemos nos dedicar a ouvir a tua palavra, podemos acompanhar esses louvores, esses cânticos. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo isso que fazemos não é em vão. O Senhor está recebendo este culto e nós te pedimos que aceite como algo que vem do nosso coração. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor também esteja conosco agora, falando aos nossos corações através da tua palavra. Fica conosco neste dia, neste tempo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas boas desse tempo de quarentena, eu sempre procuro achar coisas boas, né? Então, uma das coisas boas é que eu estou tendo bastante tempo para ler. E um dos livros que eu terminei há pouco é um livro chamado Eu Sou Membro da Igreja, de Tom Rainer. Você pode encontrar esse livro facilmente, se você quiser. E ele me despertou para diversas ideias sobre por que nós temos igreja. Uma pergunta que fazem para mim é: o que você acha que vai acontecer depois da pandemia com a igreja? A resposta é lógica, eu não sei. Eu só sei que nós não vamos ter a mesma igreja, né? Nós vamos ter um outro tipo de conexão. Mas tem alguns valores, alguns fatores que são bíblicos, intrínsecos da própria Bíblia, e isso nós precisamos guardar, nós precisamos levar ao longo do nosso tempo como igreja. Mas aí eu fiz a seguinte pergunta: o que significa então ser membro da igreja? O que é ser um membro deste organismo que nós chamamos da igreja? E você pode até ingressar num clube social e ter
uso exclusivo daquelas instalações, e inclusive ter algumas regalias. Para alguns, então, ser membro, especialmente em um clube social, significa que os outros vão me servir, pagando a mensalidade, então eu posso aproveitar uma vida de lazer e ter os meus direitos. Mas, infelizmente, alguns tratam a igreja da mesma maneira, como se fosse um clube social, sentados, esperando as outras pessoas fazerem o seu trabalho. E ainda exigem que seja bem feito. Com algumas declarações que eu já ouvi, tá? Como essas assim, essa é a minha igreja, então tem que tocar a música do jeito que eu gosto. Ou, eu sou fundador, por isso eu tenho o direito de receber aquilo que eu acho que devo. Eu não dou o meu dinheiro para esta igreja para ouvir sermões tão longos. Você já entendeu a fotografia? Esses são comentários infelizes, mas comuns, que vêm de membros de igreja que têm uma visão de membresia que não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Tom Rainer, no seu livro, diz: para eles, ser membro significa receber ao invés de dar, ser servido ao invés de servir, direitos ao invés de responsabilidades e benefícios em vez de sacrifício. Essa visão equivocada do significado de ser membro vê as contribuições e as ofertas como obrigações que dão aos membros o direito a uma lista interminável de privilégios e expectativas, em vez de vê-las como um presente incondicional e alegre a Deus. Então, o que é que a Bíblia diz sobre ser membro da igreja? Essa é uma pergunta importante para ser respondida hoje. Hoje é aniversário da igreja, nós como membros da igreja precisamos saber o que significa isso. O que é que a Bíblia diz sobre ser membro da igreja? Então, que bom que você perguntou isso, porque nós vamos encontrar a resposta estudando 1 Coríntios, capítulos 12 e 13. Eu não vou ler inteiro, eu vou ler alguns trechos para tirar algumas ideias, algumas lições que a Bíblia traz para nós sobre como ser, ou o que significa ser um membro da igreja. Nesse texto, Paulo está explicando a metáfora da igreja, ou está usando para explicar a membresia da igreja, uma metáfora de um corpo humano e seus muitos membros. E aí ele estabelece o amor como a atitude central, a liga que todos os membros devem ter para viver em comunidade. Então vamos começar. O que a Bíblia diz para nós sobre o que é ser um membro da igreja? Primeiro, ela começa dizendo, nos versículos 12 e 13 do capítulo 12, que a igreja é um corpo unido na diversidade. Deixa eu ler para vocês os versos 12 e 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios. A gente lê assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Paulo usa então a ilustração do corpo humano para nos dar uma imagem de como o corpo vivo de Cristo é composto. Você já pensou em como o corpo humano é realmente incrível? Todas as partes, todas as ligações, como tudo funciona certo num corpo saudável? Na verdade, eu não sei como é que alguém pode acreditar que isso é produto do acaso ou do tempo, né? Tudo no nosso corpo parece
funcionar em conjunto, com harmonia. Então não é de admirar que Paulo usou o corpo como uma ilustração de como a igreja, que é o corpo de Cristo, deve funcionar. Deus projetou a igreja para funcionar como um corpo. Ponto. Ela é composta de muitas partes diferentes, todos nós diferentes, mas essas partes estão unidas. Elas foram ajuntadas num único corpo. O mesmo acontece com a congregação local. O corpo é composto de muitas partes diferentes, unidas num todo, num único corpo. Embora as partes do corpo humano sejam diferentes, elas devem estar unidas umas às outras para que o corpo funcione adequadamente. Então a igreja não é diferente. Se uma peça está faltando, nós somos deficientes. Quando falta uma parte do corpo, a gente sente dor. O autor do livro diz: os membros de uma igreja compõem o todo e são partes essenciais do todo. O apóstolo Paulo leva a metáfora do corpo adiante e explica que os membros são partes individuais do corpo. Alguns são os olhos, outros são ouvidos, alguns são pés, outros ainda são mãos. É por isso que ele faz a seguinte conclusão no verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Mas perceba que a obra de reunir todas essas partes no corpo não é nossa, ela é do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ocorre na conversão. Então, batizar significa introduzir, colocar em. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós somos então introduzidos, colocados dentro do corpo de Cristo. Todos nós bebemos do mesmo Espírito. Nós somos a habitação do Espírito Santo. João 7, 38 e 39 diz para nós assim: pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ser membro do corpo de Cristo, a igreja, significa que todos somos uma parte necessária do funcionamento do corpo. E somos unidos pelo próprio Espírito Santo. Uma segunda coisa que nós aprendemos com a figura do corpo está no capítulo 12, nos versos 14 a 26. 14 a 26. Ele vai tratar aqui de diversas questões com relação aos dons. Nós não vamos trabalhar com isso agora, mas eu quero que você depois leia esse texto. 1 Coríntios 12, de 14 a 26. Cada parte do nosso corpo é projetada com uma função diferente. No verso 28, ele vai dizer que existem os apóstolos, os profetas, os mestres, os que fazem milagres, o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Percebe como são diversas partes. E Paulo está mencionando aqui nesse texto de 14 a 26 os nossos pés, as mãos, as orelhas, os olhos, o olfato, a cabeça, os pés. Cada membro, então, desempenha uma função específica de cooperação com os outros membros do corpo. Todo membro do corpo deve ser um membro que funcione corretamente para que o corpo opere com a máxima eficiência. Se você tem alguma parte do seu corpo que está doente, o corpo todo vai sofrer. A mesma coisa acontece com o corpo da igreja. Não deve haver membros
inativos, membros ociosos, membros doentes. Um dos problemas que nós temos aqui na nossa cultura é o entendimento incorreto do que significa ser membro da igreja. Muitas pessoas tratam a membresia na igreja como se fossem associados a um clube social. Eu pago as minhas taxas, dou a minha contribuição, então eu espero receber benefícios pelos meus pagamentos. É aquela relação entre direito e serviço. Eu pago, então tenho o direito de receber. Mas nós precisamos entender que na igreja isso não funciona assim. Somos membros de um mesmo corpo. Portanto, a saúde do corpo depende da minha atuação e não da minha oferta apenas. Assim como todo membro do corpo é interdependente do outro, o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nós precisamos um do outro para realizar a obra do ministério. Imagine como eu seria tolo se eu dissesse para o pessoal do louvor ou para a equipe de audiovisual que nós não precisamos deles nos domingos de manhã, porque eu dou conta, eu faço tudo por minha conta. Seria como aquela figura da banda de uma pessoa só. Você conhece? Já viu, né? Aquele que toca todos os instrumentos ao mesmo tempo. Ninguém pode dizer que o seu ministério, a sua função na igreja é mais ou menos importante do que a do outro. Por exemplo, para que o olho pode ver, mas ele precisa dos braços e das mãos para concluir o serviço que precisa ser feito. Você já passou por aquela experiência que você viu alguma coisa dando errado, mas você não conseguiu consertar? Porque o olho pode ver o que precisa ser feito, mas ele precisa das outras partes do corpo para poder fazer alguma coisa funcionar. A cabeça pode saber para onde precisa ir, mas ela precisa dos pés para chegar lá. Eu costumo brincar que a única mão que eu vejo sozinha fazendo as coisas é aquela mão do filme da família Addams. Não existe. Não existe. Além disso, existem partes do nosso corpo que elas são indispensáveis, embora possam parecer mais fracas. Por exemplo, tenta viver sem os pulmões. Já pensou nisso? Você pode até viver sem seus braços ou sem seus pés, mas não sem os órgãos vitais, apesar de eles estarem ocultos de todos. As pessoas mais indispensáveis na igreja geralmente são aquelas que fazem seu trabalho silenciosamente nos bastidores, sem alarde, sem a necessidade de reconhecimento. Tom Rainer diz que a Bíblia deixa claro que se uma parte não fizer o seu trabalho, o corpo como um todo não funcionará bem. Mas se uma parte fizer bem o seu trabalho, o corpo inteiro se alegrará e se tornará mais forte. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Em outras palavras, ser um membro ativo da igreja significa que eu devo servir, em vez de esperar ser servido. Como essa canção disse agora, que estava sendo cantada. Né? Trabalhamos na seara do Senhor e o mundo fala que não tem valor. Mas Deus não se esquece quando nos chamar, nos dará riqueza eterna e um lugar de honra em seu lar. Não é em vão, não é em vão. Ser membro do corpo de Cristo, a igreja, significa que nós somos diferentes, mas todos trabalhamos juntos. Uma outra coisa que nós aprendemos
está no capítulo 12, dos versos 27 a 31. 27 a 31. Eu vou ler esse texto, quero que você me acompanhe. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? A resposta óbvia é não. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Perceba que um dos maiores problemas na igreja de Corinto era a inveja. Havia muitos que invejavam aqueles que possuíam certos dons espirituais, ou certas posições, e muitos que possuíam estes dons desprezavam aqueles que tinham outros dons. Paulo fala que essa era uma igreja realmente multifacetada, multidotada. Ela tinha todos os dons necessários para crescer. O argumento de Paulo, então, contra a inveja era que todos eram parte do corpo de Cristo e foi Deus que distribuiu esses dons à sua igreja e Ele sabe aquilo que é melhor e aquilo que deve ser feito. Portanto, a soberania de Deus anula o ciúme. Embora eles possuam dons espirituais que eram necessários para o serviço do corpo de Cristo, a igreja precisa buscar a maneira mais excelente que permitiria servir o corpo de Cristo. A única maneira de ser um membro saudável de um corpo saudável é funcionar completamente, em todo o seu auge, e amar o corpo incondicionalmente. Você sabe como é que você pode aproveitar os benefícios de se associar a uma academia ou algum clube social? Como é que a gente continua tendo a possibilidade de usar daqueles serviços? Isso mesmo, continua pagando as suas mensalidades, que tudo vai bem. Se você continuar pagando, eles vão sorrir para você toda vez que você entrar. Você sabe como permanecer um membro bíblico da igreja? Eu vou dizer para você: ame abundantemente e sirva sem hesitar. Ame e sirva. Claro que você pode continuar no hall de membros da igreja e nunca aparecer, ou nunca contribuir. Você pode até permanecer um membro conhecido, sendo um cristão, apenas na Páscoa e no Natal. Conhece aqueles que só aparecem nas grandes festas ou no dia do aniversário? Mas como a gente está aqui na quarentena, então ele não deu para aparecer dessa vez. Sem nunca levantar um dedo para servir em algum ministério. Sim, você pode fazer parte do hall de membros da igreja dessa maneira. Mas você precisa entender que esse tipo de membro não é bíblico. Não é o que a Bíblia diz sobre ser membro de igreja. Essa abordagem de membresia, ela é humana, ela é feita pelo homem, centrada no homem, mantida no homem. É totalmente contrária ao que a Bíblia ensina e não tem lugar na igreja de Jesus Cristo. Ser membro da igreja significa servir com compromisso, significa estar envolvido,
significa ser um membro funcional, um membro que funciona dessa igreja. Todos os membros da igreja precisam funcionar. Não existem membros dispensáveis. Isso significa que alguns precisam urgentemente se envolver no serviço e não apenas aparecer nas manhãs de domingo, sentar e assistir os outros correndo de um lado para o outro. O autor diz: todos nós que somos membros da igreja devemos funcionar na igreja. O conceito de membro inativo na igreja é uma contradição. Biblicamente, um membro inativo da igreja é um membro que não existe. Ser membro da igreja, conforme a Bíblia, significa servir e ministrar como o modo natural de fazer as coisas. Uma das perguntas que você deve fazer a si mesmo e a Deus em oração agora é a seguinte: como posso servir melhor a minha igreja? Você jamais deve se perguntar se deve servir, mas como você deve servir. Ser membro do corpo de Cristo, a igreja, conforme a Bíblia, significa ser verdadeiramente ativo e funcional. Se você é um membro, você precisa estar em funcionamento, em ação. É simples assim. E uma outra coisa que a gente aprende nesse texto, e está no texto do capítulo 13, e eu quero ler com você o capítulo 13, de 1 a 13. É um texto conhecido, mas ele ensina que todos precisam amar uns aos outros para sermos um corpo saudável. O texto diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O capítulo 13 dessa carta é conhecido como o capítulo do amor. Daqui a pouco a gente continua lendo. A gente usa esse texto normalmente para falar em casamento, né? É um texto comum para falar com casais, para descrever o significado mais completo do amor incondicional. Mas o significado original era demonstrar como é que os membros da igreja se relacionam entre si. Olha só que coisa interessante. Tanto que lá em Efésios, Paulo vai falar que a igreja, o casamento, ele representa a mesma relação entre Cristo e a igreja. Então, o amor deve permear todas as nossas relações. É assim que deve ser. Tudo o que nós fazemos para servir o corpo de Cristo deve ser feito com amor. Ou senão, ele não tem valor. É inútil. Exercitar o seu ministério sem amor é vaidade. É assim que o nosso amor um pelo outro no corpo deve ser demonstrado. Se nós pudermos seguir os princípios do capítulo do amor em todas as nossas relações, nós vamos ser realmente uma igreja saudável. A membresia na igreja se baseia no amor. Por isso que ela é importante. Por isso que você precisa dizer que é membro da igreja. Para assumir o compromisso de amar e ser amado. Amor autêntico, bíblico, incondicional. Agora veja só, os versos 4 e 5, os versos seguintes, ali do capítulo 13, já são suficientes para causar um reavivamento na igreja.
Quer ver? O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Nós devemos amar os membros da igreja não apenas porque eles são amáveis, não apenas porque eles são bonzinhos. Nós devemos amar aqueles que são não amáveis e estão ao nosso redor. Nós não devemos orar e encorajar os pastores e líderes somente quando eles fazem as coisas que nós gostamos. Ore por nós quando nós estamos fazendo as coisas que você não gosta. É ali que nós precisamos da sua oração, do seu apoio, do seu amor. Nós não devemos servir a igreja somente quando os outros estão juntos, estão se unindo, estão aplaudindo. Nós devemos servir a igreja mesmo se nós estivermos sozinhos quando fazemos isso. Ser membro do corpo de Cristo, a igreja, significa que tudo aquilo que nós dizemos e fazemos se baseia no pilar bíblico do amor. Existe um pensamento, uma ideia sobre membresia da igreja que diz que apenas 1/3 dos membros da igreja são membros ativos. Apenas 1/3 serve, ama, sem hesitação. Isso significa que apenas 1/3 são membros bíblicos da igreja. E alguns ainda acham que esse número é muito grande, que é até que deveria ser até menor. Mas eu quero desafiar você a assumir o compromisso de ser um membro ativo, um membro bíblico da igreja. Assuma esse compromisso agora. Diga para você mesmo: eu sou um membro ativo do corpo de Cristo. Então, por ser um membro da igreja, eu vou contribuir, eu vou servir, ministrar, evangelizar, estudar, procurar ser uma bênção na vida das outras pessoas. Esse é o tipo de membresia que é ensinado em 1 Coríntios 12, 27. Leia lá. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Juntos, nós somos o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Se você fizer esse compromisso, você vai estar se comprometendo a ser um membro segundo aquilo que a Bíblia diz e da maneira que Deus planejou. Você se compromete a se doar e contribuir e amar a igreja de maneira alegre e abundante. Vai se comprometer a servir e a ministrar sem hesitação. Você se compromete a ser um membro ativo e funcional do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos orar agora, mas não saia daí. Depois nós temos mais uma apresentação de um cântico, de uma música. Mas enquanto isso, você pode agora refletir sobre a sua vida. Como você tem se portado como membro da igreja? Você tem sido um membro ativo e funcional da igreja? Use esse tempo agora para orar e conversar com Deus sobre isso.
Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, como ela fala conosco, como ela atinge os nossos corações. Nós te pedimos agora, Pai, que cada um, aonde estiver, possa refletir sobre como tem sido a sua vida, a sua participação, atuação no corpo de Cristo. Que nós possamos compreender que não vivemos aqui apenas para receber, mas para cumprir o teu plano, o plano que o Senhor já preparou para a tua igreja. Toma conta das nossas vidas e fala com cada um. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto E te guarde para sempre, e te e te guarde